Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com. Nesse tutorial de hoje eu quero te mostrar como que você pode fazer um efeito de sombra matador muito melhor que o Drop Shadow sozinho aplicado de uma forma individual, tá? Então passo 1 é fazer duplo clique nesse espaço aqui, ou você pode fazer botão direito, né, clicar com o botão direito e colocar a opção Blending Options, ou você pode clicar 2 vezes aqui nesse espaço, ó, dá na mesma, ele vai abrir esse painel aqui pra gente. E aí nesse painel, ele vai ter a opção, se o teu não tiver, você pode clicar aqui em FX, Drop Shadow, tá? Aí você adiciona ele aqui, ó. Mas provavelmente ele já vai estar aí no seu. Se ele não tiver, você encontra ele aqui nesse FX. Então você clica aqui nessa caixinha, você vai habilitar ele. Repare que quando você habilita, ele adiciona ali, ó, uma sombra no fundo. Feito isso, eu clico em cima dele para aparecer as opções aqui. Ele vai estar em Multiply e eu vou deixar aqui, né, dentro da opção Multiply, eu posso aqui brincar, ó, com a opacidade dele, com o size dele, e na verdade o resto aqui, ó, apesar de ele me habilitar aqui ó, o ângulo, onde eu quero, ou a distância e etc. Na verdade isso tudo eu posso fazer arrastando aqui ó, na mão, eu posso arrastar aqui a sombra para onde eu quiser, tá? Então eu vou dar aqui um resetar, e aqui basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aqui aumentar a distância dele. Ó, vou aumentar aqui um pouco a distância dele, o size dele também, ó, vou colocar ele aqui um pouco para baixo, mais ou menos aqui assim, e eu vou baixar aqui um pouquinho a opacidade dele para uns 25 mais ou menos, ó, certo? Então, muitas vezes a gente aplica o Drop Shadow e sombra, mas de uma maneira individual, né? Sem colocar aqui uma sombra fazendo um degradê dela. E dá para utilizar com o próprio Drop Shadow, dá para a gente fazer uma sombra mais profissional. Ou seja, ao invés de usar somente uma vez, eu posso aqui adicionar outro Drop Shadow aqui, clicando no sinalzinho de mais, com ele selecionado, eu vou diminuir aqui o size dele e eu vou trazer ele mais para perto aqui do outro. Ó, vou colocar ele mais ou menos aqui, volto a aumentar aqui um pouquinho o size dele, na verdade eu vou colocar ele até mais perto, porque quando eu dou, ó, vou colocar ele mais ou menos aqui, vou aumentar o size dele e eu vou diminuir um pouquinho a opacidade, ó, uns 17 acho que está em ordem. Eu volto a colocar aqui mais um Drop Shadow, deixa essa opção, o meu conselho é que você deixe essa opção aqui habilitada, tá? Usar a luz global, porque basicamente ele permite, né, se eu arrasto aqui, por exemplo, ó, a sombra, ele vai arrastar todos no mesmo sentido, no mesmo ângulo, certo? Então eu vou soltar aqui, eu vou vir aqui fazer o size dele de volta, vou colocar ele mais perto ainda desse cara aqui, mais ou menos acho que tá bom. Eu vou aumentar aqui o size dele um pouquinho, vou abaixar ainda mais a opacidade, um pouquinho para 15, e eu vou adicionar uma última sombra aqui, eu vou zerar aqui o size dele, vou deixar ele bem pertinho aqui ó, do meu texto original, vou dar um pouquinho, aumentar um pouco o size dele, e vou deixar aqui a opacidade dele com uns 12 mais ou menos, ó, uns 12, 13. Ó, eu dou um OK. Então você vê ó, já o antes e depois. Você repare que fica bem melhor você ter a opção de repetir o Drop Shadow e você ir alinhando como que você quer que essa luz, como que você quer que a sombra se projete na sua imagem, tá? Então aqui você tem, ó, a gente pode ver um por um ó, o que a gente foi fazendo. Ó. A gente começou aqui, né? Fizemos 1, 2, 3 e por último 4. Você pode fazer quantas você achar necessário e inclinar elas, enfim, do jeito que você achar melhor, tá? Mas isso aqui é uma forma muito boa de trabalhar com sombra, principalmente em texto dentro da sua imagem. Para você receber gratuitamente conteúdo exclusivo de Photoshop e fotografia, entra lá no site triboaudiovisual.com e deixa lá o seu e-mail. Valeu!